Olá pessoal, novamente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, vamos já continuidade, né, a nossa revisão para a nossa provinha, tá ok? E aí, como eu falei na outra aula, né, tenho certeza que vocês ainda têm todo o conhecimento aí guardado na caixinha de vocês, no cérebro. E que aqui vai ser realmente apenas uma revisão para agregar ainda mais conhecimento para vocês. Tá ok? Quem está falando aqui é o professor Lucas Soares, da disciplina de Matemática Aplicada à Administração do Colégio Máximos. Tá ok? Então, aqui nessa nossa nova aula de revisão, nós vamos abordar o que a gente tratou naquele segundo sábado, tá ok? Então, vamos tratar os conjuntos numéricos, moda, média e mediana, e também ângulo, perímetro e área, tá ok? Então, vamos começar pelos conjuntos numéricos. Então, pessoal, a história ela nos mostra que desde muito tempo o homem sempre teve a preocupação em contar objetos e ter registros numéricos. Então, se a gente estudar um pouquinho de história e geografia, a gente vai ver que desde muito tempo os homens primatas eles tinham a vontade de estarem contando. Então, a gente consegue encontrar, por exemplo, em algumas rochas, né, que eles contavam por palitinhos. Então, sempre teve essa preocupação, né, seja através de pedras, ossos, desenhos, dos dedos ou outra forma qualquer em que procurava abstrair a natureza por meio de processos de determinação de quantidades. Né? E essa procura pela abstração da natureza foi fundamental para a evolução não só, mas também dos conjuntos numéricos. Então, quais são esses conjuntos numéricos? Né? O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que é composto por todos aqueles números a partir positivos e inteiros a partir do zero. Né? Então, nós temos no conjunto dos números naturais, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o infinito. E aí, como o zero ele originou-se depois dos outros números e possui algumas propriedades próprias, algumas vezes teremos a necessidade de representar o conjunto dos numéricos sem incluir o zero. E aí, para isso, foi definido esse asterisco. Né? Então, se a gente quiser representar o conjunto dos números naturais sem o zero, não só para o conjunto dos números naturais, mas vocês vão ver que para todos os outros conjuntos. Se a gente quiser eliminar o zero, basta acrescentar um asterisco ao lado direito. Tá ok? Então, se a gente quiser representar esse conjunto, a gente pode observar esse exemplo aqui na foto. Então, tem esse nzinho, né, que representa os números naturais, e o asterisco ao lado, que é o conjunto dos números naturais, só que sem o zero. Tá ok? O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Né? E aí o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Tá ok? E aí, qual a diferença entre os conjuntos dos números naturais para o dos inteiros? É porque no dos inteiros a gente vai incrementar, né? A gente vai acrescentar também os números negativos. Então, ele vai desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? E também os positivos a gente vai considerar, o 1, o 2, o 3, o 4. Então, é como se o conjunto dos números naturais estivesse englobado ao conjunto dos números inteiros, como a gente pode observar através dessa fotozinha aqui, né? Então, a gente tem o conjunto dos números inteiros englobando o conjunto dos números naturais, né? A gente vê o nzinho dentro do círculo oval que contém a letra Z, que é o conjunto dos números inteiros. Da mesma forma que a gente tem para os números naturais, a gente também vai ter para os números inteiros, como eu falei, a questão de eliminar o zero. Então, como seria o conjunto dos números inteiros sem o zero? Né? Então, seria o menos 3, na verdade, começa dos números infinitos negativos, né? E vão até os infinitos positivos, só que sem o zero. Então, menos infinito, menos 1. E aí aqui a gente tem algum exemplo, né? As reticências que representam o infinito, e aí menos 2, menos 1. E aí, como nesse caso a gente está excluindo o zero, nós não vamos ter o zero, nós vamos já passar para o 1, 2, até o infinito novamente. Para esses casos, nós também temos os inteiros não negativos sem o zero e também nós temos os inteiros não positivos sem o zero. E aí, além do asterisco, nós vamos acrescentar o símbolozinho do mais, né, da adição, e o símbolozinho do menos, da subtração, para indicar que aquele conjunto é composto apenas por números positivos ou apenas por números negativos.
E se a gente quiser representar todos os números, não precisa nem do símbolo de adição, nem do símbolo da subtração, como a gente pode observar nos exemplos acima. Tá ok? Números racionais. Os números racionais são aqueles números que são representados pela letra Q. Né? Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração também é contemplado nos números racionais, além dos números inteiros e naturais, como a gente pode ver a partir aqui dessa imagem, né? Em que os números inteiros e naturais estão contemplados dentro do grande conjunto dos números racionais. Então, exemplos de números que estão contemplados aqui, né? Os decimais finitos. O que são números decimais? São aqueles que possuem aquela vírgulazinha. Então, 1,1, 1,2, 1,3. Dízimas periódicas, né, que eu falei para vocês. O que são dízimas periódicas? São aquelas, por exemplo, a gente tem uma divisão em que o número, ele sempre que vai ser dividido, né, na casa decimal, ele vai se repetindo até o infinito. Então, por exemplo, 10 dividido por 3, quanto é que a gente tem como resultado? 3,333. Enquanto que a gente for acrescentando casas, vai ser sempre esse 3. Então, ele acaba sendo uma dízima periódica. Tá ok? Outro exemplo são as raízes exatas. Lucas, o que são raízes exatas? São aquelas raízes que possuem um número inteiro como resultado. Então, por exemplo, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 15. Nesse caso, já não é mais uma raiz exata, porque o resultado obtido por esse exemplo não é um número inteiro. Tá ok? Então, um dos problemas do conjunto. Como escrever π em forma de fração? O que é π? Π ele não é um número racional, né, pois ele possui infinitos algarismos depois da vírgula. E aí o π é um número que ele é denominado por esse valor aqui, 3,14, que a gente inclusive encontra em várias operações na matemática. Tá? Já esse número aqui abaixo, 2,252. Esse sim é um número racional, pois ele possui finitos algarismos depois da vírgula. Então, como eu falei para vocês, não basta só que esse número possua uma vírgula para ser considerado como um número racional. Esse número após a vírgula, ele tem que ser finito, contanto, né, com exceção para os casos em que são dízimos periódicos, que são infinitos, porém é uma dízima, como a gente pode observar aqui nesse exemplo abaixo. 2,25, 25, 25, que vai se repetindo para sempre. Então, nesse caso, ele possui números infinitos após a vírgula, mas é racional. Né? E aí, nesse caso, é o que a gente denomina de um número racional de uma dízima periódica. Tá ok? Então, para os outros casos, nós temos também aquelas questões do asterisco, do mais, do menos. Para aqui, a gente também tem. Então, o Qzinho, que é o símbolo dos números racionais, com o asterisco, são todos racionais sem o zero. Com o símbolo de adição, todos os racionais são negativos. Com o símbolo de subtração, todos os racionais não positivos. Tá ok? Há 4 formas de se apresentarem os números racionais. Sejam elas por frações. O que são frações? São aqueles números que possuem aquele símbolozinho da divisão na sua representação. Então, aqui a gente tem uma representação aqui, um exemplo, né? Então, aqui abaixo, fração, 3/4, número misto, né? 1 de 1 meio. Números decimais escrita de forma finita, 8,35. Ou seja, finita, tem um fim. Se a gente quiser representar, por exemplo, essa fração aqui em cima, como exemplo, 3/4, como é que a gente representaria esse número através da representação de escrita finita? Bastaria a gente dividir o 3 pelo 4, que nos vai dar o resultado de quanto? 0,75, tá ok? E as dízimas, né? Dízimas periódicas. Nesse caso aqui, 8,23, 23, 23, 1,23, aí 5, 5, 5, 5, que vai se repetindo. E assim por diante, tá ok? E nós também temos os números irracionais.
né? No caso, os números irracionais, ele é formado por todos os números que, ao contrário dos números racionais, não podem ser representados por uma fração de números inteiros. Então, são exemplos disso, raízes inexatas, ou seja, aquele exemplozinho lá que eu dei, da raiz quadrada de 15, entendeu? Decimais infinitos e não periódicos, ou seja, o π, né, que a gente, como a gente falou, o π ele tem esse número que é aqui, ó, 3,14159265, é um número infinito, mas não é uma dízima periódica, né? E outros símbolos que também seguem esse mesmo conceito, tá ok? Se a gente observar aqui nessa imagem ao lado, nós vemos que o i, né, que é o símbolo representativo para o conjunto dos números racionais, ele fica por fora dos outros conjuntos. Então, eles não estão contidos nesse conjunto. Já os números reais, né, o conjunto dos números reais, ele une todos esses conjuntos, né, desde os números racionais quanto os números irracionais. Então, como a gente pode observar aqui através dessa imagem, o conjunto dos números reais, que é o que está sendo representado aqui pela letra R, aqui vocês podem pensar que é um IR, mas na verdade é só um tracinho que é para significa que está se tratando dos conjuntos dos números, seja eles reais, naturais, inteiros, racionais, tá ok? Então, segue também aquele exemplo que eu dei para vocês na sala, né? Então, vamos supor que a gente está tratando do colégio Máximos. E aí a gente quer exemplificar para entender um pouco melhor os conceitos de números reais, racionais, enfim, os outros. Então, qual seria nosso conjunto de números racionais? Seria todo o conjunto de números. Então, o conjunto dos números racionais seria, nesse caso, o quê? O colégio Máximos. Então, conjunto dos números, na verdade, o conjunto dos números reais. Né? O conjunto dos números racionais, o que seria? Seria, por exemplo, as salas de aula, tá ok? Então, nas salas de aula, nós teríamos o conjunto dos números racionais. Se a gente quisesse tratar de uma aula ou de uma sala de aula específica, por exemplo, o sétimo ano. O sétimo ano seria, para esse exemplo que eu estou dando, o conjunto dos números inteiros. E aí, se eu quisesse tratar de um aluno específico, esse aluno seria representado pelo conjunto dos números naturais, tá ok? E aí, tudo aquilo que não fizesse parte desse conjunto dos números racionais, ou seja, do grupo de sala de aulas, né, que foi o exemplo que eu falei, faria, mas que também fizesse parte do colégio Máximos, faria parte dos números irracionais. Entendeu? Então, como a gente pode observar aqui, em resumo, o conjunto dos números reais engloba todos os números, né? E aí, dentre esses números, nós temos os números racionais e irracionais, né? E aí, dentro dos números racionais, nós temos contidos nele os números inteiros e os números naturais, tá ok, pessoal? Passando para o nosso segundo assunto, vamos falar um pouquinho sobre o perímetro, área e ângulos. E as diferenças entre eles. Então, a princípio, o que é um perímetro? Né? Como é que a gente calcula o perímetro? Então, perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, se a gente observar aqui nesse exemplo ao lado, nós temos um campo de futebol. E aí, se a gente quiser calcular o perímetro do campo de futebol, quanto é que a gente vai obter como resultado? Nesse caso, nós vamos pegar a parte do comprimento, né, pela largura. Então, o comprimento, né, a gente pode observar que ele possui 100 metros. Só que ele possui 100 metros de um lado e ele também possui 100 metros de outro. Então, para esse caso, a gente observa também na largura, que é de 70 metros, nós temos 170 metros de um lado e 70 metros do outro. Então, para calcular o perímetro, ou seja, o contorno disso tudo, nós teremos que somar 70 mais 100 mais 70 mais 100. Né? Então, 70 mais 70, 140, mais 100, 240, mais 100, 340. E esse seria o perímetro da área, ou o perímetro desse campo de futebol, tá ok? A área é um conceito diferente que eu vou abordar um pouquinho mais na frente. Então, por exemplo, para o caso dessa estrela, né, que na verdade não é uma estrela,
um desenho, enfim, com formato não identificado. O perímetro da figura ao lado é um contorno dela. Então, nesse caso, se a gente quisesse calcular o perímetro, como é que a gente faria? Nesse caso, a gente poderia pegar um barbante, né, ou alguma fita, né, e contornar totalmente a figura, e aí depois a gente esticaria esse barbante e calcularia a medida. Entendeu, pessoal? Então, se a gente quiser, por exemplo, calcular o perímetro da nossa casa, né, então nós vamos passar uma fita métrica ao redor de toda a casa para a gente conseguir obter esse resultado, tá ok? Então, mais um exemplo. Qual o perímetro da figura ao lado? Nesse caso, para a gente identificar o perímetro, bastaria que a gente somasse todos esses valores. Então, 10 mais 3, mais 2, mais 7, mais 2, mais 1, mais 3, mais 8. Qual a unidade de medida para esse desenho que a gente estudou na aula anterior? Centímetro. É uma unidade de medida de quê? Comprimento. Não é isso? Então, por fim, vamos entender agora também um pouquinho sobre área. O que é área e como é que a gente calcula? Então, área é a medida de uma superfície. Qual a unidade de medida da área? Pode ser o metro quadrado, né? Ou pode ser o centímetro quadrado, enfim, sempre vai estar elevado ao quadrado. Por quê? Porque a gente vai pegar uma unidade e vai multiplicar por outra unidade de comprimento. Então, comprimento, que seria o metro, vezes o metro, nós temos o metro ao quadrado. Entendeu? Então, por isso que a unidade de medida da área é sempre elevada ao quadrado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo campo de futebol. Então, se pegarmos o outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. Então, se cada quadradinho desse for uma unidade de área, veremos que a área do campo de futebol é de 70 unidades de área. Por quê? Porque a gente tem 10 quadradinhos na parte horizontal e 7 quadradinhos na parte vertical. Então, nós teremos 7 vezes 10, que nos dá 70. Então, a unidade medida de área é metros quadrados ou centímetros quadrados e aí por diante, como eu falei no slide anterior. Tá ok, pessoal? E aí vamos também compreender quais são as áreas para outros objetos. Então, para um triângulo, na verdade, para outras formas geométricas. Para um triângulo, qual seria a área e o perímetro? Então, o perímetro seria o que está representado aqui pelo A mais B mais C. E a área seria base vezes o H, que está representando a altura, dividido por 2. Para o retângulo, nós teremos que a área seria o B vezes o H. B de base e H representando a altura. Então, base vezes a altura para a gente calcular a área. Para calcular o perímetro, nós podíamos pegar 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Ou simplesmente pegar uma base mais uma altura, mais a outra base, mais a outra altura, né? Dá no mesmo. O quadrado, né? Então, a diferença entre o retângulo e o quadrado é que o quadrado ele possui os quatro lados iguais. Então, para a gente calcular a área, já que é base vezes a altura para o retângulo, então para o quadrado, um lado está sendo representado por L, basta a gente multiplicar L vezes L, né, que nos dá o L ao quadrado. Já o perímetro, como todos os lados são iguais, basta a gente pegar um dos lados desse quadrado e multiplicar por 4, né, que aí a gente terá o nosso perímetro. Para calcular o círculo, se lembra que eu falei do π no slide anterior? Então, o que é o π mesmo? É aquele número, né, que é representado por 3,14 reticências. Então, aquele valor lá vai ser utilizado para a gente achar a área, por exemplo, do círculo ou do perímetro. Então, para a gente calcular o perímetro de um círculo, vamos ter 2π vezes r. O que é o r é o raio. E o que é o raio? É a distância entre o centro do círculo até a sua circunferência, ou seja, até a parte mais externa do círculo. Já o diâmetro, o que é o diâmetro? É 2 vezes o raio, ou seja, é de ponta a ponta. Então, sempre que eu pegar o comprimento de uma ponta até outra ponta passando pelo centro, isso é bem importante, tem que passar pelo centro, nós vamos ter a medida do diâmetro. Né? Já para calcular a área, nós vamos ter aquele π vezes r ao quadrado, tá ok?
trapézio. Então, a área do trapézio ela é dada pela base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, enquanto que o perímetro, como eu falei, é a somatória dos lados, que vai se repetir para todos os outros formatos geométricos, né? No caso do perímetro. Então, vou falar mais um pouco sobre as áreas, né? Já que o conceito de perímetro é mais fácil de ser compreendido, ok? Então, a área do losango, como é que vai ser calculado? Nós vamos pegar o D maior vezes o D menor e dividir por 2. E o que são esse D maior e o D menor? O D maior é a medida da diagonal maior, enquanto que o D menor é a medida da diagonal menor, como vocês podem observar ilustrado na imagem, tá ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre ângulos, né? O que é, Lucas, um ângulo? Então, denominamos ângulo a região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas recebem o nome de lados do ângulo e a origem delas de vértice do ângulo. Ou seja, onde duas semirretas se cruzam, nós temos o quê? Um vértice, o vértice do ângulo, tá ok? Qual a unidade para medir o ângulo? Então, a unidade usual de medida de ângulo, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, aquele SI que eu falei na aula passada, é o grau, né? Então, quantos graus? 90 graus, 80 graus. Lucas, é aquele mesmo grau de temperatura? Não, pessoal. Às vezes a gente diz, você está com quantos graus? Eu estou com 38 graus. Mas não, a gente não está se tratando de ângulo. Por quê? Porque na verdade a gente fala grau, mas a unidade correta é graus Celsius, tá ok? Então fica sempre no radar de vocês essa informação. Quando a gente está se tratando de temperatura, a unidade que a gente se refere quando a gente fala graus é o grau Celsius. Então é aquela bolinha, sim, a mesma bolinha aqui dos ângulos, mais o C, que significa Celsius. Para que a gente fale corretamente a temperatura, nós teríamos que usar a nomenclatura graus Celsius. Então, quantos graus você está no momento? Eu estou com 36 graus Celsius de temperatura, tá ok? Não confundir com o grau de ângulo. Então, como é que são classificados esses ângulos? Então, os ângulos eles são classificados de acordo com suas medidas. Então, o que eles são classificados com essas nomenclaturas aqui, né? De ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo raso. Qual a diferença entre eles? Então, o ângulo agudo é um ângulo com medida menor que 90 graus, né? Já a gente sabe que, por exemplo, uma circunferência a gente tem 360 graus. Então, se a gente dividir isso e observar que o ângulo está menor que 90 graus, nós temos um ângulo agudo, né? Um ângulo igual a 90 graus. É um ângulo reto, né? Como a gente pode observar aqui na foto, nessa segunda imagem, né? Ele está bem retinho, então ele possui o ângulo de 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo com a medida menor que 90 graus e na verdade, maior que 90 graus e menor que 180, tá ok? E um ângulo raso, né, é um ângulo com medida igual a 0 ou 180 graus, né? Então, por que 0 e 180 graus é a mesma coisa, Lucas? Sim, porque se a gente entender que o 0 ele começa a partir dessa pontinha direita, quando a gente passar para o outro lado, nós vamos ter 180 graus. Se a gente completar a volta, nós vamos ter 360 graus, que é a mesma coisa que 0. Né? Se a gente, por exemplo, dividir um círculo por quadrantes, que é algo que a gente pode ver em aulas futuras, e a gente dividir o círculo em 4 quadrantes, nós vamos ter que o 180 ele vai corresponder ao lado negativo do círculo, enquanto que o 0 ou 360 vai corresponder ao lado positivo, tá ok? Mas, de acordo com a sua classificação, eles possuem o mesmo ângulo. Eles possuem a mesma nomenclatura, que é de ângulo raso, tá ok? E aí, retas paralelas cortadas por uma transversal. Isso aqui é bem interessante e bem importante para vocês, pessoal. Então, aqui a gente consegue entender a diferença entre um ângulo correspondente, entre um ângulo colateral, entre ângulos internos, externos, entre ângulos alternos. Então, vamos observar o que são e quais são esses conceitos, tá ok? Então, o que são ângulos correspondentes?
ângulos correspondentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, se vocês observarem, por exemplo, na figura, os ângulos que possuem as mesmas medidas são, na verdade, ângulos correspondentes, eles são congruentes quando eles possuem a mesma medida. Tá ok? Então, o ângulo A e E, eles possuem a mesma medida. O ângulo D e H, eles possuem a mesma medida. O ângulo B e F, se vocês observarem aqui, eles possuem a mesma medida. E o ângulo C e G, eles também possuem a mesma medida. Só que, para eles possuírem as mesmas medidas, eles são denominados de ângulos congruentes. Correspondentes significam que eles estão também no mesmo lado da reta, né? Então, eles são exatamente iguais e, inclusive, no seu comportamento. Tá ok? Vocês podem ver aí que tem um R e duas barrinhas em diagonal e um S. O que é que significam essas duas barrinhas? Significam que eles são retas paralelas, tá ok? Então, retas paralelas, elas são representadas por essa simbologia, né, de duas retinhas na diagonal, tá ok? Então, Lucas, o que são ângulos externos e o que são ângulos internos? Né? Então, ângulos externos e ângulos internos. Se a gente observar aqui para a imagem, quais são os ângulos externos que estão, ou seja, para o lado de fora? Então, nós temos como ângulos externos o B, o A, o G e o H. Não é isso, pessoal? E quais são os ângulos internos, ou seja, que estão dentro das retas paralelas? O C, o D, o F e o E. Entendeu esse conceito? O que são ângulos colaterais? Colaterais. Lateral no mesmo lado. Então, ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado da reta. Então, a gente tem essa reta T, né, que estão cortadas, né? Ela representa uma reta transversal, né? Ou seja, cortando as duas retas paralelas. E aí, ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado. Então, quais são os ângulos que estão no mesmo lado? Nós temos o ângulo A, o D, o E e o H. E do outro lado nós temos o G, o F, o C e o B. Não é isso? Ângulos alternos são o quê? São ângulos que estão em lados alternados, ou seja, lados diferentes. Então, nós temos o B e o A, né? Nós temos o C e o D. E aqui abaixo, além de ele explicar essa denominação, ele ainda dá alguns exemplos associando ângulos internos e externos com ângulos colaterais e alternos. Então, exemplos de ângulos colaterais externos: A e H, B e G. Por quê? Porque o A e o H eles estão no mesmo lado e estão na parte externa das retas que está sendo cortada pela reta transversal. Estão vendo? Que o A e o H eles estão no mesmo lado, só que eles estão na parte de fora. O E e o D eles estão já dentro, entendeu? Então, são ângulos colaterais internos, assim como o C e o F, que estão também no mesmo lado, porém, ambos dentro das retas paralelas, tá ok? Ângulos alternos externos, A e G, B e H. Por que A e G? Porque eles estão, ambos estão na parte de fora, né? Ou seja, estão externos às retas paralelas, cortada pela transversal, porém, e além disso, eles ainda estão em lados opostos, né? Em lados alternados. Então, por conta disso, eles são denominados de ângulos alternos externos. Lucas, o que são ângulos suplementares e ângulos congruentes? Né? Como eu falei, ângulos congruentes, eles possuem a mesma medida, né? Então, se vocês observarem, por exemplo, o A e o E, eles possuem a mesma medida, né? Pintado aí de azulzinho, azul claro. Enquanto que ângulos suplementares, a soma deles dá igual a quanto? O que é um ângulo suplementar? 180 graus, tá ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, o ângulo A e H, né, a gente vai observar que se a gente somar eles dois, vai dar um ângulo de 180 graus. Assim como também se a gente pegar os ângulos A e B, também vão dar 180 graus, então também são suplementares. Se a gente pegar os ângulos C e D, os ângulos E e H e assim por diante, tá ok?
Então, pessoal, para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre média, moda e mediana, tá ok? Uma revisão rapidinha sobre esses conceitos, que inclusive foram os conceitos que vocês mais gostaram de estudar. Então, qual a diferença entre esses três? Média, moda e mediana são medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser usados para representar todo o conjunto. A tendência dessas medidas é resultar em um valor central. Por essa razão, elas são chamadas de medidas descentralizadas ou medidas de tendência central. Tá ok? Então vamos lá. Moda. O que é moda? Lembrando a vocês que moda não é aquela moda que a gente vê nas passarelas, nos desfiles, né? Nesse caso aqui, o que a gente chama de moda é o dado mais frequente de um conjunto. Mas se a gente quiser conectar esse conceito com o conceito das passarelas, a gente também tem como. Então, quando é que a gente diz que algo entrou na moda? Quando a gente vê aquilo se repetindo bastante, né? Então, um chinelo entrou na moda. Por quê? Porque está todo mundo usando. Ou seja, é o dado mais frequente de um conjunto. Ou seja, naquele conjunto de chinelo, aquele que está na moda foi aquele que mais sobressaiu. Então, vamos ver aqui um exemplo. Em uma escola de música, as turmas foram formadas por apenas 8 alunos. Na turma A, estão matriculados Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e Teresa. Observe que há 2 meninos chamados Mateus e 3 meninas chamadas de Ana. Qual seria a moda desse conjunto? O dado mais frequente, ou seja, o nome que mais se repete. Para esse exemplo que eu citei acima, qual é o nome que mais se repete? Ana, não é isso que se repete por 3 vezes. Por isso, a moda desse conjunto de dados é Ana. Então, todo mundo entendeu, né? Passando para o segundo conceito de mediana, nós temos um novo exemplo. Então, se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em forma crescente ao decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Então, vamos considerar aqui, para esse exemplo, uma escola de música, né? Vamos entender que essa escola de música possui 9 professores e que as suas idades são 32 anos, 33, 24, 31, 44, 65, 22, 21 e 32 anos. Então, como é que a gente faz para encontrar a mediana desse conjunto? Né? Então, para encontrar a mediana da idade desses professores, primeiramente, se lembra que eu falei na aula, o que é que a gente precisa fazer? A gente deve organizar essa lista, não só para esse exemplo, mas para todos os exemplos que a gente envolver números. Devemos organizar a lista de dados em ordem crescente. O que é crescente? Do menor para o maior. Exatamente. E aí, no caso, nós fizemos essa organização e observamos que o número 32 é o quinto. À sua direita existem outras 4 unidades, assim como também para a esquerda. Logo, a mediana, ou seja, aquele que está no meio, vai ser 32, né, que é o quinto número. Lucas, e o que é que a gente faz se, por exemplo, for um número par? Então, pessoal, para o caso desse número par, a gente vai pegar os dois valores centrais, somá-los e dividir por 2, como a gente observa nesse novo exemplo. Então, se as idades dos professores forem essas daqui, né, que estão listadas aqui, colocando na lista crescente, nós vamos ter que as duas medidas centrais são 44 e 45 anos. Então, se a gente pegar esse conjunto, nós vemos aqui que nós vamos ter 10 idades, entendeu? Então, 10 é um número par. Então, a gente não tem como pegar exatamente o número do meio. Nós vamos pegar os dois números do meio, né, já que é par, vamos somá-los e vamos dividir por 2. Então, a mediana desse conjunto é, portanto, 44 mais 45, que são os dois valores centrais, divididos por 2, que vai dar 44,5 anos. Entenderam? Conceito bem simples e ser entendido. Por fim, média aritmética simples e composta. Né? Então, vamos começar aqui pela média aritmética simples. Média, mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma de todas as informações de conjunto de dados
dividida pelo número de informações que foram somadas. Então, a média aritmética simples entre, por exemplo, 14, 15 e 25 é a seguinte. Nós vamos pegar esses três valores e vamos dividir pela quantidade, né, de informações contidas no conjunto. Então, quantos números a gente tem aqui? 3, né? Então, a gente vai pegar os valores que são 14, 15 e 25, vamos somá-los e vamos dividir pela quantidade de conjuntos, ou de informações do conjunto, que são 3. E aí, para esse caso, a gente vai obter uma média de 18, né? Porque 14 mais 15 mais 25 é igual a 54, dividido por 3 igual a 18. Se a gente pegar, por exemplo, médias de notas, né? Então, se a gente pegar que um aluno tirou 5 numa prova, o outro tirou 10 e o outro tirou 8, nós vamos ter quantas notas? 3. Se a gente quiser saber a média desses 3, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o somatório dessas notas, que vai ser o 5 mais o 10 mais o 8, que nos vai dar 23. E vamos dividir por quanto? Por 3, né? Porque a gente pegou nota de 3 alunos. Se eu tivesse acrescentado mais um aluno, quanto é que a gente dividiria? Por 4, entendeu? Então, para esse caso, vai ser 23 dividido por 3, que nos vai dar 6,666, ou a gente pode arredondar por 6,67. Tá ok, pessoal? E média ponderada. No caso, média ponderada é uma extensão da média simples e considera pesos para informações do conjunto de dados. É feita por meio da soma do produto de uma informação pelo seu respectivo peso e, em seguida, a divisão desse resultado pela soma de todos os pesos usados. Então, se eu tiver um número muito grande, né, como é que a gente vai fazer para calcular uma média dessa? É um probleminha, né? Então, aqui, por exemplo, através dessa tabela, a gente tem a idade dos alunos de uma determinada escola, que aí foi denominada escola A. Então, quantos alunos têm 10 anos? 4 alunos. Quantos alunos têm 11 anos? 15 alunos. Quantos alunos têm 12? 10 alunos, e apenas um aluno tem 13 anos. Então, para a gente calcular a média disso, a gente teria que fazer como? A gente teria que calcular 10 mais 10 mais 10 mais 10 4 vezes. No caso, 10 somado pelo 10 4 vezes. Iríamos ter que somar mais 11 anos 15 vezes. Enfim, ia ser um problema bem extenso. Então, para resolver isso, foi desenvolvido o cálculo da média ponderada, que basta simplesmente a gente somar o produto de uma informação pelo seu respectivo peso. Então, aqui nós temos o resultado desse cálculo, né? Existe, como eu falei, a possibilidade de calcular a média simples, né? Ao somar 10 anos 4 vezes, 11 anos 15 vezes e etc., mas iria dar um trabalho bem grande. Entretanto, por meio de uma média ponderada, podemos considerar a quantidade de alunos com 11 anos com o peso dessa idade nessa sala de aula, a quantidade de alunos que possuem 10 anos com o peso dessa idade e assim por diante, né? Então, nesse caso, como é que a gente faria? Quantos alunos têm 10 anos? 4. Então, a gente pega esse 4 e multiplica por 10 e vai somar por quantos alunos têm 11 anos? 15. E aí a gente multiplica 15 por 11. Quantos alunos têm 12 anos? 10. Multiplicamos 10 por 12. E quantos alunos têm 13 anos? Apenas 1. Então, multiplicamos 1 por 13. Isso tudo a gente vai dividir pela quantidade de quê? Mesmo conceito que eu falei aqui na média aritmética simples. Pela quantidade, ou seja, por todas as informações de um conjunto dados pelo número de informações que foram somadas. Então, quantas informações foram somadas aqui? 4, né, que é a quantidade, mais 15, mais 10, mais 1. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter 338 por 30. Então, a média de idade nos alunos da escola A vai ser de quantos anos? 11,26. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos nossa reunião, ou nossa revisão. Espero que vocês obtenham um ótimo aprendizado, que isso enriqueça a vida de vocês como estudantes e futuramente profissional, né? E qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, tá ok?
Um abraço, bons estudos e fiquem com Deus.